Você pode estar a poucos cliques de perder uma das maiores oportunidades ou cometer um erro caro do ano. Enquanto a maioria só vê o preço do Ethereum andando de lado, bilionários, grandes fundos e ETFs estão acumulando o ETH silenciosamente. O que eles sabem e você ainda não percebeu pode custar caro para o seu bolso. Desde junho, carteiras que acumulam Ethereum dobraram suas reservas. Saltaram de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de moedas em apenas 4 meses. Esse é o maior movimento de acúmulo desde 2018. Tudo isso longe dos holofotes da mídia tradicional. Não são só as whales de sempre. Grayscale, um dos maiores fundos do planeta, planeja fazer staking de parte dos seus 1,5 milhão de ETH. Caso isso aconteça, será a primeira vez que um ETF de Ethereum nos Estados Unidos participa ativamente da rede, travando ainda mais tokens e apertando a oferta. Enquanto isso, o pequeno investidor olha apenas para o gráfico e não percebe que o ETH disponível para negociação está sumindo rápido. Essa fuga de oferta pode dar início a uma crise capaz de sacudir todo o mercado. Ignorar esse movimento pode significar perder uma valorização histórica, ou, pior, ser surpreendido por uma correção brutal. Mas afinal, por que essa corrida silenciosa agora? O que está acontecendo nos bastidores do Ethereum para provocar essa escassez repentina? Para entender o que está em jogo e o que pode acontecer a seguir, precisamos destrinchar cada peça desse quebra-cabeça. Vamos olhar juntos para os dados e movimentos dos grandes players. Você vai entender o que está realmente por trás dessa acumulação silenciosa. Você já pensou no que pode acontecer com seu patrimônio se perder o timing do Ethereum? A resposta pode valer muito dinheiro ou custar oportunidades que não voltam mais. Quando as baleias de Ethereum param de vender e passam a acumular, o jogo muda completamente. E quem não acompanha pode ficar de fora de uma das maiores reviravoltas do mercado. Além disso, o cenário fica ainda mais intenso quando instituições gigantes travam parte do estoque usando ETFs e staking. Estamos falando de uma dinâmica capaz de transformar ou até mesmo bagunçar todo o ecossistema. E isso já está acontecendo nos bastidores, mesmo que o preço ainda não tenha refletido tudo. Para entender o tamanho do risco e da oportunidade, precisamos começar pela oferta do Ethereum. Diferente das moedas tradicionais, o ETH não tem uma oferta fixa rígida, mas sua emissão vem diminuindo de forma consistente desde as últimas atualizações da rede. O verdadeiro impacto, porém, acontece fora do código. Grandes carteiras, as famosas whales, e instituições estão puxando a balança da oferta e demanda para um lado só, criando um efeito dominó que pode mudar o rumo de muitos investidores. Nos últimos meses, testemunhamos algo raro e histórico. As baleias de Ethereum dobraram seus saldos desde junho, saltando de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de ETH nas mãos desses gigantes em menos de 4 meses. Só nas últimas 72 horas, grandes holders compraram 820 mil ETH, e agora o saldo total das baleias já ultrapassa 30 milhões de unidades. Esses números, citados por portais como Coinpedia e Bitcoin Ethereum News, representam mais do que volume. Mostram uma concentração de poder real que pode decidir quem ganha e quem perde no próximo ciclo. O efeito prático é direto. Quanto mais baleias acumulam e tiram o ETH de circulação, menos moedas ficam disponíveis para negociação nas exchanges. A escassez ficou evidente quando as reservas de ETH nas exchanges caíram para as mínimas históricas. Isso acendeu previsões ousadas, como possíveis preços de 5 dígitos para o Ethereum nos próximos ciclos, algo já discutido em portais como AMC Crypto. Para quem está de fora, perder esse movimento pode significar ver o preço disparar sem ter posição, ou pior, entrar tarde demais e assumir riscos desnecessários. E não são só os investidores individuais que estão jogando pesado. A chegada dos ETFs institucionais pressiona ainda mais a oferta. O caso da Grayscale é um divisor de águas. Há rumores de que possa começar a fazer staking com parte dos seus mais de 1,5 milhão ETH. Caso isso se confirme, será a primeira vez que um ETF de Ethereum dos Estados Unidos participa ativamente da rede, travando ainda mais moedas e reduzindo a liquidez para o investidor comum.
Segundo o Bloconome, só o staking institucional pode tirar milhões de ETH da circulação livre em questão de meses, um cenário que pode transformar para sempre quem ganha e quem perde no mercado. Baleias acumulando rápido, exchanges vazias, ETFs travando milhões de tokens em operações de longo prazo. Isso cria uma pressão de oferta quase inédita e uma possível crise de escassez que pode multiplicar fortunas ou deixar muita gente de fora. O poder do mercado não está só nas manchetes ou nos gráficos. Ele age nos bastidores, invisível para a maioria, mas decisivo para quem entende o jogo. Ignorar essa dinâmica pode custar caro. Quem não percebe como oferta e demanda estão sendo manipuladas nos bastidores pode perder oportunidades únicas de multiplicar ganhos, entrar atrasado nos movimentos de alta ou ser surpreendido por correções bruscas quando as baleias resolverem inverter a mão. O investidor desatento pode pagar caro e nem perceber onde errou. Mas se tudo indica que vai faltar ETH à venda, por que o preço ainda não explodiu? É aqui que mora o verdadeiro conflito. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. No próximo bloco, vamos analisar por que o preço do Ethereum ainda não disparou, mesmo com toda essa pressão de oferta. Prepare-se para entender o que realmente segura o mercado e onde estão as armadilhas e oportunidades ocultas. Você acha que está seguro só porque grandes investidores estão acumulando Ethereum? Cuidado! Ignorar o que está acontecendo agora pode significar perder a chance de multiplicar seu patrimônio, ou até entrar numa cilada e ver seu dinheiro evaporar. Apesar da oferta de Ethereum estar cada vez menor e das whales acumularem como nunca, o preço segue hesitante. Será que estamos diante de manipulação, excesso de cautela ou só esperando a tempestade que pode mudar tudo? De junho até agora, a quantidade de Ethereums nas mãos dessas baleias dobrou. Falamos de dezenas de milhões de ETH retirados das exchanges, restringindo de forma drástica a oferta circulante. Analistas destacam que esta é uma das maiores ondas de acúmulo desde 2018, com fundos bilionários como a Grayscale, movimentando centenas de milhares de moedas e até cogitando começar o staking institucional. À primeira vista, parece o cenário perfeito para uma disparada. Só que os gráficos contam outra história. Mesmo com esse escoamento recorde, o ETH caiu para cerca de 4.524 dólares, segundo o AMC Crypto e o TradingView. O RSI, principal termômetro da força de compra, aponta enfraquecimento dos compradores e um momento de neutralidade. Nada indica um rompimento iminente. Os sinais técnicos mostram consolidação, enquanto analistas observam se a pressão de compra das whales vai ser suficiente para romper as barreiras psicológicas próximas de 4.500 e 5.000 dólares. Enquanto isso, muitos desses grandes players aproveitam para realizar lucros históricos. Dados do Crypto Potato apontam ganhos recordes das whales em meio ao aumento das retiradas das exchanges e desaceleração do staking. Esse paradoxo escancara os riscos para quem acha que basta seguir o movimento das baleias. O mercado está dividido entre quem realiza lucros agora e quem aposta em valorização futura, criando uma volatilidade silenciosa. Se você não prestar atenção ao timing e aos sinais do mercado, pode acabar comprando topo e amargando prejuízo, ou vendendo cedo demais e deixando dinheiro na mesa. O grande ponto é o que pode finalmente virar esse jogo. Uma entrada institucional de peso, uma virada técnica nos gráficos ou um aumento inesperado na demanda podem ser os gatilhos para uma nova alta. Mas, se você ignorar o timing e se deixar levar só pelo hype, o prejuízo pode ser alto. E se toda essa tensão explodir agora? No próximo bloco, vamos analisar os cenários mais prováveis para o Ethereum nas próximas semanas e o que você pode ganhar ou perder dependendo das suas escolhas. Agora, vamos entender quais eventos podem realmente desencadear essa mudança decisiva no preço do Ethereum. Prepare-se para descobrir o que está no radar e como proteger ou multiplicar seu investimento. Se você acha que pode ignorar o que está acontecendo agora com o Ethereum, pense de novo. Quem não prestar atenção pode perder a chance de multiplicar o patrimônio ou cair numa armadilha dolorosa. Estamos prestes a testemunhar o Ethereum disparar rumo aos 10.000 dólares, ou presenciar uma frustração histórica. E se essa alta nunca chegar? O que de fato pode acontecer com o preço do ETH nesse cenário inédito de acúmulo institucional?
O mercado está diante de uma encruzilhada que pode mudar o jogo para qualquer investidor. De um lado, analistas de publicações como Blockonomy e Brave New Coin projetam o Ethereum entre 5 mil e até 10 mil dólares, caso os ETFs sigam absorvendo oferta e as chamadas whales continuem acumulando sem vender. Só nos últimos 4 meses, endereços de acúmulo dobraram suas reservas de ET, saltando de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de unidades. Um movimento que não era visto desde 2018 e que pode definir quem ganha e quem perde nesta disputa. Além disso, há rumores de que gigantes como Grayscale pretendem começar a fazer staking com parte de seu enorme montante, mais de 1.500.000 ETH. Se isso se confirmar, será a primeira vez que um ETF dos Estados Unidos participa ativamente da validação da rede, travando ainda mais moedas fora de circulação. O resultado? Uma oferta cada vez mais restrita, criando um cenário onde quem ficar de fora pode ver o preço disparar sem aviso. Historicamente, grandes retiradas de ETH das exchanges precedem movimentos explosivos de alta. Não é exagero falar em um choque de oferta capaz de empurrar o preço para patamares nunca vistos e deixar muitos investidores do lado de fora apenas assistindo. Porém, nada está garantido. O ETH já mostra sinais de consolidação, com a cotação travada em torno de 4.500 dólares e o volume comprador perdendo força nos últimos dias, segundo o TradingView. Se o ritmo de compras esfriar ou se as whales resolverem realizar lucros, uma onda de venda pode surpreender o varejo e inverter a tendência rapidamente, e quem estiver distraído pode ser pego na correção. Oportunidade e risco andam juntos. Para alguns, pode ser a chance de multiplicar o patrimônio apostando na tese da escassez. Para outros, há o risco real de entrar numa bolha prestes a estourar, ou ser surpreendido por uma liquidação em massa, caso o cenário mude abruptamente. No fim das contas, o que acontece nos bastidores, o acúmulo silencioso das whales e o staking institucional pode decidir se veremos uma explosão de preço ou uma longa fase de decepção. O investidor comum precisa de atenção máxima para não ser surpreendido quando as cartas finalmente forem reveladas. Mas como identificar esses sinais antes que o mercado reaja? Agora, vamos analisar os indicadores-chave que podem alertar você sobre o próximo movimento do Ethereum. Se não dá para competir com as whales, será que pelo menos dá para surfar a onda delas? A resposta é sim, se você agir de forma pragmática e atenta aos dados certos. O primeiro passo é monitorar os dados on-chain. Grandes retiradas e transferências entre carteiras costumam antecipar rallies do Ethereum desde o ano de 2018. Por exemplo, nos últimos 4 meses, endereços de acúmulo praticamente dobraram suas reservas de ETH, saltando de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de moedas. Isso representa uma movimentação agressiva das whales, sinalizando possível escassez de oferta no curto e médio prazo. Outra métrica essencial é acompanhar o staking institucional e os movimentos dos ETFs. Se gestoras como a Grayscale realmente começarem a alocar parte dos seus milhões de ETH em staking, uma fatia enorme da oferta ficará travada na rede. Isso pode indicar pontos estratégicos de entrada, já que a pressão compradora cresce enquanto a circulação de moedas diminui. Ficar atento à evolução dos ETFs também é fundamental. Entradas volumosas de capital institucional, como tem acontecido recentemente, geralmente precedem movimentos de alta expressivos. Segundo análises recentes, a soma de influxos dos ETFs e acúmulo das whales pode ser o combustível para levar o Ethereum a patamares nunca vistos antes, como 10 mil dólares por moeda em um ciclo de alta prolongado. Mas como um investidor comum pode agir? Uma estratégia eficiente é o DCA, ou seja, compras regulares e automáticas de pequenas quantias, diluindo riscos e aproveitando diferentes preços médios ao longo do tempo. Além disso, o uso de plataformas como TradingView e CryptoQuant permite criar alertas personalizados para grandes movimentações de carteiras e variações de reservas em exchanges. Ignorar esses sinais pode significar ser manipulado pelos grandes jogadores do mercado. Por outro lado, agir com inteligência, usando as informações disponíveis, pode ser o diferencial entre lucrar com o movimento das whales ou ser surpreendido por uma correção brusca. Então,
Diante desse xadrez de gigantes, qual é o próximo passo racional para quem está de olho no Ethereum? Agora que você já sabe como monitorar e agir diante dos movimentos das whales e dos ETFs, vale entender quais armadilhas evitar para não cair no efeito manada e como identificar sinais reais de mudança no ciclo do Ethereum. Você percebeu? Uma única decisão agora pode determinar se você vai surfar a próxima onda de valorização do Ethereum ou ficar de fora, assistindo outros multiplicarem seu patrimônio. Agora, você sabe o que os grandes estão fazendo, e o preço de ignorar isso pode ser alto. Os números são claros. Desde junho, as carteiras que acumulam Ethereum dobraram seus saldos, saltando de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de moedas em menos de 4 meses. Isso representa bilhões de dólares fora de circulação, reduzindo drasticamente a oferta e aumentando o risco de escassez nos mercados. Enquanto a maioria se distrai com manchetes e ruído, os verdadeiros investidores e fundos institucionais, como os ETFs, estão se posicionando de forma agressiva. Se você esperar demais, pode acabar entrando tarde, pagando caro ou perdendo a alta. A história não perdoa quem fica parado esperando sinais óbvios. Adotar uma mentalidade estratégica, estudando as movimentações dos grandes players e antecipando os fluxos, é o que separa quem lucra de quem lamenta. Ignorar essas dinâmicas pode custar caro, oportunidades únicas podem desaparecer para sempre e prejuízos podem se tornar realidade. O mercado de Ethereum está mudando e só quem age com visão vai colher resultados duradouros. Então, qual será sua postura daqui para frente? Vai ficar no escuro ou vai agir como os grandes investidores e analisar o tabuleiro? No próximo vídeo, vou mostrar estratégias práticas para identificar esses movimentos institucionais e como você pode se posicionar antes do mercado reagir. Não perca, porque agir cedo faz toda a diferença.